Eu quero que você abra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. A partir do verso 1. Eu estou na Revista e Atualizada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós lemos o que está escrito aqui, nós entendemos que este Verbo que está aqui fala de Jesus. Verso 2 diz que Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra a luz. E houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Interessante nós salientarmos que o projeto de Deus, ele é tão perfeito e maravilhoso, ele é tão sincronizado entre todos os autores levantados de Gênesis, Apocalipse, em relação a um propósito único, em relação a um povo, a uma igreja sendo estabelecida, o reino de Deus sendo implantado, com o objetivo único de promover a salvação. Além da salvação, promover também, isso é um papel muito importante da igreja, ser esse veículo, ser este canal, esse vaso transbordante, para que as pessoas, através do Espírito, possam chegar não somente à salvação, mas também ter a vida abundante aqui na terra. Ser instrumento de Deus para outras pessoas, para outras famílias, para que esse reino seja expandido. Não expandido de qualquer forma, mas expandido dentro de algo determinado. A igreja precisa assumir a identidade do caráter de Cristo. Nós precisamos ter ações de Cristo. Nós precisamos ter pensamentos de Cristo. Nós precisamos ter autoridade de Cristo. Nós precisamos implantar este reino através deste aval que nos foi dado. E quando eu falo desta perfeição, nós vimos que no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando ele cria todas as coisas, e ele fala do homem como alguém que está sendo abençoado para uma missão. E que nesta missão ele prevaleceria em conquista, em multiplicação, em fertilidade para toda a humanidade, só colocando uma condição: que fossem cumpridor da palavra e que a palavra fosse prioridade. E esta palavra chega até nós. O Senhor, ele nos traz a garantia com que essa palavra ela não seja deturpada, distorcida, mas o Espírito promove com que esta palavra nos ensine, principalmente, não só em relação à salvação, mas também neste trajeto entre salvação e vida abundante. Porque neste trajeto existirá as batalhas espirituais. Esta batalha espiritual, ela já deu início ali no Éden, onde o Senhor, ele trouxe uma palavra para Adão, mas o inimigo, ele quer comprometer a palavra que sai da boca de Deus. Não por causa do poder, porque o poder, ele é incomparável, mas por causa do agente receptor, por causa do ser humano que recebe esta palavra. E essa palavra não é colocada garganta baixa. Essa palavra, ela precisa ser revelada, e esta revelação,
ela vem através do Espírito Santo. E quando nós presenciamos no capítulo 1 do Evangelho de João, onde diz que Jesus ele fez parte de todo o projeto, ele acompanhou todos os ciclos, inclusive que antes dele vir como homem, 6 alianças foram frustradas, foram quebradas, da parte de Deus com a humanidade. Mas não por causa de Deus, mas sim por causa da limitação e da fragilidade, principalmente espiritual do homem. Jesus disse: eu preciso resolver este problema. Eu vejo muito as pessoas no gabinete pastoral, no relacionamento, as pessoas se apegando muito em relação ao que as pessoas dizem, ao que elas falam, sem compilar um histórico dentro de um relacionamento, ou mesmo se não há esse histórico de relacionamento, que seja algo isolado, específico, mas uma capacidade de guardar, por exemplo, muito rancor, dissensão, frustração, julgamentos. E isso só pode acontecer quando falamos dos relacionamentos entre seres humanos, de homem com homem, de homem com mulher, de marido com esposa, de amigo com amiga, de patrão com empregado, de vizinhos. E às vezes nós recebemos essas pessoas, e as pessoas elas guardam muita amargura de coisas que foram ditas. Eu estou chateado, ou então eu estou com trauma, porque muitas coisas ruins me foram ditas, e eu sei que isso não é verdade, porque eu sei que não é o que Deus pensa de mim. Então a pessoa às vezes ela pega a metade ou parte da revelação, mas não pega ela por completo. Se ele diz: eu sei que Deus me ama, sei que eu sou um filho de Deus, eu sei que Deus tem projeto para mim, não era para ele guardar então essas influências de palavras liberadas ao vento que causaram mágoas, ressentimentos e amargura. Mas o interessante é que as pessoas muitas vezes guardam isso dentro desse contexto de ficar entristecido, magoado, criar traumas por causa do diabo. Mas às vezes as pessoas não gravam aquilo que sai da boca de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: é o que sai da boca de Deus, é o que prevalece. É o que sai da boca de Deus que traz na sua vida a vitória. Então, quando eu tenho este entendimento, eu simplesmente rejeito estas palavras. Mas é tão bom a gente ver isso na prática. A gente vê isso acontecendo através da palavra. Eu quero que você abra agora no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1. Está escrito: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então nós vimos aqui uma família. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Você pode pedir comigo? Fala: o Senhor me ama. Mais forte, fala: o meu Deus me ama. Aleluia. Então, a resposta é: está enfermo aquele a quem amas. E ao receberem essa notícia, pensou Jesus, é isso que está escrito? Disse Jesus: esta enfermidade não é para morte, e sim para a glória de Deus,
a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Interessante que não entendemos muitas vezes que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus dos montes e dos vales, uma figura de um tempo bom e de um tempo ruim, de um tempo de perseguição ou um tempo de benevolência, um tempo onde as coisas estão dando certo ou um tempo onde as coisas estão dando errado. Este Deus, Ele é dioturno, presente e não se esquece de nós. E eu preciso entender, através da palavra, o que sai da boca de Deus a meu respeito. Então, quando aquelas irmãs, elas mandam chamar Jesus acerca da enfermidade de Lázaro, e não era uma enfermidade qualquer, Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte. Mas quando nós recebemos uma mensagem e a adversidade ela se prolonga, quando essa adversidade ela demora mais do que nós imaginávamos, isso precisa trazer no meu coração um entendimento que quando eu assumo que o meu Deus está no controle, o Kairos, o tempo de Deus, ele não pode ser tocado e nem ser mexido por nada, nem pelo diabo, nem por uma enfermidade, e aos seus servos e escolhidos a sua vontade se cumprirá em nome de Jesus. Muito maravilhoso quando nós estudamos a palavra e nós vemos que não há essa discrepância. Quando o Senhor chega para uma mãe, para um pai e diz: se você ensinou o seu filho no caminho do Senhor, descanse, porque ainda quando ele for adulto e haver todas as situações dos caminhos que aparentemente ele não está preparado, ele não se desviará deste caminho, porque a palavra se cumprirá através do legado que foi deixado. Então, quando nós falamos sobre isso, o Senhor nos traz aqui algo que na visão humana pode se tornar ou pode parecer nesse momento de desespero irreversível, que é o quê? A morte. Mas nos dias de hoje nós não vimos tanto essa questão de uma pessoa ser ressuscitada pelo poder de Deus. Porque o importante para o Senhor é que antes da morte física, o inimigo não consiga trazer morte espiritual. E isso todos os dias, através do seu poder, esse quadro está sendo revertido. Principalmente através da fé e da intercessão da igreja. Então, se você está vivendo uma situação, a pastora Marildo falou agora desse testemunho, eu conheço a pessoa, às vezes até para nós, orei tanto por ele, bateu no esquecimento, e aí o Senhor, não saiu do esquecimento. Eu vou trazer uma palavra para você entender que a sua oração, a sua ação em Deus não foi em vão. Por isso que na campanha de Daniel, muitas vezes, nós preenchemos as nossas cartelas, nós guardamos, e às vezes vem respostas durante a campanha, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, às vezes até uma década depois, porque Deus não se esquece da sua palavra a nosso respeito. E cada coisa que nós colocamos diante do Senhor, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Então nós vimos aqui, que quando Ele recebe esta notícia sobre Lázaro, e ele traz esta palavra, sai da sua boca, é o que iria acontecer. Mas presta atenção, depois que ele volta, depois que ele retorna, no verso
13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de um sono, de um repouso. Então Jesus lhes disse claro. Jesus, ele é sempre claro através do seu Espírito. Lázaro morreu. Eu sei que ele está morto. Agora, neste momento. É isso que eu quero que vocês entendam. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus sai em direção ao chamado daquela família, e diz que no verso 17, quando o Senhor chega naquele lugar, Lázaro já estava sepultado, havia quantos dias? Quantos dias, igreja? Jesus foi negligente? A palavra já tinha sido liberada. Lázaro não morreu, ou Lázaro não permanecerá morto. Mas ele demorou dias para chegar, e quando ele chega, dentro de um contexto humano e natural, Lázaro já tinha sido o quê? Sepultado. E qual que é a mensagem que o Senhor traz nesse momento para nós? O Espírito Santo está falando sobre nós, acerca de prioridade e acerca de tempo. Eu não posso ser dominado por esse quesito tempo segundo o meu entendimento. E eu não posso ser dominado acerca de prioridade conforme o meu entendimento. Eu vi, ouvindo Paulo Quintino uma vez ministrando num café de pastores, ele disse assim numa das ministrações: se eu pudesse resumir sobre Kairos e Cronos, eu falaria que Kairos é a agenda de Deus e Cronos é a minha agenda. Ou seja, eu não ando na minha agenda, eu faço a minha agenda baseado na agenda de Deus, porque Ele é prioridade sobre a minha vida. Ele precisa ser prioridade sobre a minha vida. E quando eu entendo sobre prioridade, quando eu entendo em relação ao que o Senhor está falando conosco, eu começo a me proteger em relação a algumas mentiras de Satanás. E quando, então, ele chegando, ele no verso 20, diz: Marta, quando soube que vinha, Jesus saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Por acaso, porventura, seria essas mesmas Maria e Marta que Jesus esteve na casa delas? Onde uma ficou fazendo pão de queijo, pão assado, arrumando a casa, e a outra ficou aos pés de Jesus? Seria essa mesma casa? Porque Marta vai ao encontro ao ver que Jesus estava se aproximando, mas Maria fica em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Em outras palavras, ela estava dizendo assim para Jesus: Jesus, eu confio no seu poder, e eu entendo que com esse poder, se eu estivesse aqui, no exato momento, antes dele dar o último suspiro, ele não morreria, mas ele viveria, porque o Senhor tem poder para curar. Mas ela estava falando para ele também: a minha fé chega até esse ponto, onde eu acredito naquilo que ainda está palpável e visível, mas ela ainda não tinha tido a experiência que Jesus poderia ressuscitar um morto. Não ressuscitar alguém que morreu espiritualmente para conhecer a palavra, mas alguém que ressuscitaria na íntegra, no literal, alguém que já tinha sido morto e o quê? Sepultado. Jesus estava chamando Marta a avançar nesse nível. Jesus estava chamando Marta a entrar nesse mesmo alinhamento que ele tinha liberado a palavra a partir do momento
que diz: fiquem tranquilos, a história final de Lázaro não será nem de enfermidade nem de morte. E eu quero dizer para você, o resultado final da palavra de Deus sobre a sua vida não é nem de enfermidade de alma, nem enfermidade de físico e nem de morte. Porque quando eu priorizo o espiritual, quando eu priorizo o tempo de Deus, as coisas acontecem e o meu coração não fica ansioso e nem abalado. Eu não dou raiz, eu não dou oportunidade para que cresça em mim aquilo que é carnal ou maligno. Mas eu entendo que a vontade de Deus, que é soberana, ela é boa, perfeita e agradável. E é o que prevalecerá sobre a minha vida. A partir do verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Marta diz que ele sim haveria de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria não foi no tempo de Marta, Maria foi ter com Jesus no tempo de Jesus. E olha só o que acontece. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus percebeu que, apesar de Maria ter uma disposição e uma disponibilidade com ele maior do que Marta, mas ela ainda não tinha alcançado aquilo que ele tinha para ela. Eu gosto muito de falar assim: crescer em Deus, nós crescemos todos os dias. E os milagres invisíveis, às vezes, são mais importantes do que os milagres visíveis. Porque quando alguém está com uma enfermidade, alguém vem e dá um testemunho: ó, Jesus curou, glória a Deus, aleluia, e faz festas, o Senhor é rei. Mas às vezes 2, 3 meses depois, ele passa por um problema e aquele testemunho já não está sustentando a sua fé. Ele precisa de ouvir um outro testemunho. Tem pessoas que vivem espiritualmente através de encontros, através de encontros de finais de semana. É importante, é um processo de aceleramento de entendimento, sim. Mas o fundamento dos nossos dias, no crescimento do Senhor, é a palavra diária, através do devocional. E participar da tenda do encontro com o Espírito de Deus todos os dias. Então o Senhor, Ele quer realizar. Mas para agilizar aqui, chega um determinado momento que ele chega naquele lugar e Jesus, ele vai operar de uma forma sobrenatural, que com a expectativa que as pessoas que ali estejam não somente promulguem, não somente repliquem o que aconteceu, mas que eles pudessem objetivar um crescimento em Deus. Deus todos os dias quer que você cresça com Ele. Deus todos os dias quer que você dê passos para frente, não passos para trás. As adversidades não podem ser capazes de fazer com que você interrompa a sua caminhada com Ele. E a partir do verso 43, ele diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. E então lhes ordenou Jesus: tire essas faixas e deixe-o. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo
visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, passaram a crer nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus o quê? Realizaram. Expectativas diferentes. Os meus olhos não podem estar nem nas situações, nem nos difamadores e nem nos negligentes. Os meus olhos precisam estar na palavra da revelação. Então, quando eu aprendo com Jesus sobre a sua palavra, quando Jesus chega para um homem experimentado, como Pedro, e diz: lance as suas redes, e ele diz: mediante a tua palavra eu lançarei. Quantas vezes você já fez algo sem entender? Eu já fiz várias dentro de um contexto espiritual. Vamos fazer o ID. Eu vou por obediência, o bispo está me mandando. Não, você tem que fazer porque você é um galho frutífero do Senhor. Você tem que entender que você pode ser instrumento de salvação, não somente de uma alma, de uma vida, mas de uma casa inteira, de um casamento, de um relacionamento entre pais e filhos e pai. Porque a partir do momento que a luz chega, as trevas têm que sair. O predomínio é daquele que tem todo o poder. Por que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã, esta palavra acerca daquilo que sai da boca de Deus? Precisa ser fundamental. Às vezes coisas que não vai dar nada, elas se agravam. Às vezes coisas que você está ali preparado para ser uma grande guerra, rapidamente é solucionado. Mas o importante é que seja qual for a ocasião, Jesus precisa ir adiante, e Jesus vai fazer com que você tenha vitória e motivo para glorificar o nome de Deus. Essa precisa ser a palavra do seu coração. O que sai da sua boca será o que vai prevalecer, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé por um instante? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E o Espírito Santo está falando comigo. Preste mais atenção da palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inconfundível. Ela pode vir através da sua leitura. Ela pode vir através das autoridades espirituais sobre a sua vida. Ela pode vir através de alguém que o Senhor o credenciou. Através de um sonho. O Senhor tem várias maneiras de falar. Mas a partir do momento que você tem convicção que o Senhor te disse, Ele não é homem para mentir para você. E essa palavra vai se cumprir no tempo determinado dele. Então, se você entrou aqui nesta manhã com algum problema, que ao seu entendimento era difícil e impossível, o Senhor te diz: mude o seu foco. Entre em mim, mergulhe em mim, mergulhe no meu poder, na minha palavra e na minha presença, e o seu coração se aquietará até que a resposta venha, em o nome de Jesus. Amém?